É com grande alegria que nós, mais uma vez, voltamos nessa quarta-feira para levar até a sua residência, o seu lar, mais esse estudo bíblico, a sequência dos estudos que nós preparamos para essas quartas-feiras. Essa é a terceira parte que nós estaremos falando, mas duas delas têm uma sequência lógica, que foi as dicas, como está aqui, dicas para o sucesso do estudo da Bíblia, do estudo bíblico. E como você pode fazer um estudo bíblico eficiente, essas dicas de forma mais eficiente, observando alguns aspectos. Então eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia, o seu bloco, o seu caderno, a sua caneta e anotasse, porque todos esses indicativos, essas dicas são importantes. O que me edificou, o que me ajudou na minha caminhada e tem ajudado nessa disciplina de poder estar assim aprendendo da palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, estar com seus olhos fechados, com seus queridos na família, para pudéssemos estar orando nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, pedindo a Tua bênção para que, mais uma vez, o Senhor possa nos agraciar com a bênção do Teu Espírito no lar de cada servo Teu que está nos assistindo. Que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre corações para que sejam abençoados, edificados, para que possam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho, Senhor Deus, agradecer a Ti pela oportunidade desta quarta-feira, desse último estudo bíblico, para que possa alcançar êxito no coração dos Teus servos. A Igreja Batista da Vitória e todos aqueles que entraram, Senhor Deus, no canal do YouTube da Tua Igreja, possam, Senhor Deus, compreender a importância, a relevância que é termos disciplina nessa caminhada para o crescimento cristão, que é estudar a Tua Palavra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento ler a Palavra de Deus. Gostaria que você pudesse deixar sua Bíblia aberta, mas também pudéssemos acompanhar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde a criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução ou educação na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Eu gostaria de introduzir, antes de mais nada, da importância de estudarmos a Bíblia e termos uma metodologia de estudo bíblico para podermos compreender como é importante crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Eu quero dizer que a vida cristã, ela não se sustenta sem o estudo da Palavra de Deus. Então, se porventura você encontrar algum pastor, algum programa televisivo, algum programa na internet de algum líder, de alguma igreja, de alguma denominação que diga que você deve ficar sem ler a Bíblia, sem estudar e que você vai ter sobrevivência na vida espiritual, cuidado que isso é mentira. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é o nosso mapa que nos mostra o caminho que temos que seguir. E o Espírito Santo é o guia que nos leva a entender esse mapa, a entender o que Deus quer para a nossa vida. Então a vida cristã não se sustenta sem o estudo da palavra de Deus. Quem aqui nunca recebeu um conselho de um pastor, de um professor da escola bíblica ou de um crente mais experiente? Irmão, não deixe de ler e de estudar a Bíblia. Sei que muitos de vocês já tiveram essa oportunidade. Para que tenhamos resultados em nossa vida espiritual que agrade a Deus, precisamos estudar a palavra de Deus de forma sistemática, de forma que tenhamos métodos para podermos ter sucesso no estudo da palavra. E a Bíblia, ela precisa ser lida
e não simplesmente pela questão de entender os significados das suas palavras, mas por questões, não também por questões históricas, mas por questões também que ela traz para nós exortações, encorajamento, lições, orientação. Então, é importante que a gente procure dessa forma. Por isso que a Bíblia, o estudo da Bíblia é importante, porque a Bíblia ela tem a sua utilidade para a nossa vida. Ela tem a sua utilidade como baseado nesse texto que acabamos de ler, de Paulo a Timóteo, que diz que ela é útil para ensinar, ela é útil para repreensão, ela é útil para correção, não é? Ou corrigir, ou educação em justiça. Então esses são os indicadores seguros da palavra de Deus, que é importante para termos êxito no estudo bíblico. Então eu gostaria de continuar nas dicas para o sucesso no estudo bíblico. Eu gostaria de falar sobre o sexto ponto, que nós na semana passada falamos de 5, e eu vou agora continuar no sexto, que diz: não desista diante das dificuldades. Então, para que você observe essas dicas para o sucesso no estudo da Bíblia, no estudo bíblico, para que tenha êxito, você não deve desistir diante das dificuldades. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas dizem que a Bíblia é complexa, ela é difícil, e algumas até mesmo iniciam lá em Gênesis, e quando chegam lá no livro de Números, não conhecem aquela genealogia das tribos de Israel e começam então a ver nomes difíceis, e aí desistem, e com isso não leem mais a Bíblia. Então, eu quero dizer para você que dificuldades aparecerão. E as dificuldades não é só no entendimento das Escrituras, mas são as dificuldades que a Bíblia, às vezes as pessoas acham que devem chegar até ela como um livro comum. E a Bíblia não é um livro comum. Sendo assim, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta dificultar o nosso entendimento. Nós, como cristãos, temos 3 inimigos, né? O diabo, nós temos a própria carne, a nossa concupiscência, e temos o mundo que ele oferece. E essas manifestações podem atrapalhar o nosso entendimento do estudo da Bíblia. Quantas pessoas estão presas ao mundo e não conseguem enxergar a Bíblia, o entendimento? Quantas pessoas, às vezes, o inimigo coloca algumas dificuldades para que ela não entenda e compreenda o enredo da história ou até mesmo do texto. Então, cuidado, porque você deve estar preparado para essa guerra. Você deve estar preparado para essa batalha. A Bíblia nos diz lá que nós temos, lá em Efésios 6,10, a armadura de Deus. E uma das coisas que fala lá é da espada do Espírito, que é comparado à palavra de Deus. Então nós precisamos estar alinhados bem a esse momento do estudo da palavra, lembrando que dificuldades aparecerão. A sétima dica é: foque primeiro no Novo Testamento. Às vezes você tem a Bíblia toda, e aí, por onde eu vou começar? Então, primeiro eu quero dizer que é importante que você foque no Novo Testamento, embora ele complementa, né, o Velho Testamento, e o Velho Testamento complementa o Novo, porque um indica o outro. Nós podemos encontrar as correlações à luz da nota de rodapé da sua Bíblia. A sua Bíblia deve ter uma nota de rodapé, bem embaixo, vários números, vários capítulos, não é? Então eu quero dizer que o Novo Testamento complementa o Antigo e o Antigo o Novo, um elucida o outro, porque a Bíblia ela é interpretada por ela mesma. Então eu quero dizer para você que é melhor ler no Novo Testamento primeiro. Se você for principiante, um novo crente, ou um irmão que ainda não tem o hábito muito de estudar, o Novo Testamento vai dar mais sentido ao Velho Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E com isso você vai ter a clareza, porque o Novo Testamento ele complementa, é o cumprimento do Velho, logo se torna mais claro. O Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo aponta para o Antigo Testamento. Eles se fundem, eles se interpretam, eles se encaixam. Eles não entram
em choque. Então, foque primeiro no Novo Testamento, ok? Oitavo, comece no livro de João, do Evangelho de João. O Evangelho de João, primeiro eu falei do Novo Testamento, agora eu falo do Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é mais claro, ele é mais fácil de se ler, identifica quem é Jesus em primeira mão e leia 3 capítulos por dia, porque o Evangelho de João é tão simples, é tão rápido de se fazer a leitura. Leia 3 capítulos por dia e releia de novo, destacando então as palavras-chave para você, colocando no seu livro, no seu caderno de anotação. Não esqueça também que quando você terminar, você passe para o Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. E aí, após terminar, considere Romanos a Judas. Então você vai ter aí uma leitura crescente, mas é importante que você siga essa orientação para que você não fique perdido. Quero dizer para você que a Bíblia, ela é o único livro que nós não lemos do início. Por que eu quero dizer isso? Porque todos nós, às vezes, achamos que quando pegamos um livro, temos que ler no seu prefácio, no seu sumário, na sua introdução, e aí seguir o primeiro capítulo. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é uma biblioteca. A palavra Bíblia significa biblos, livros, uma coleção de livros. Quando você vai numa biblioteca, você não pega o primeiro livro para seguir a leitura, você vai no livro de necessidade que você tem. Então, você não lê a Bíblia por curiosidade, você lê a Bíblia por necessidade, para que você seja transformado, para que a sua fé seja acrescida, para que você venha agradar a Deus. E a Bíblia é o nosso indicador para a nossa caminhada, ele é o nosso mapa para nós sabermos aonde devemos chegar. E nono, você selecione temas para estudar. Esse é um método, né? Nós temos vários métodos de estudos da Bíblia. Em breve nós vamos falar sobre isso também. Mas eu quero falar para você que selecione, às vezes você vai ter dúvida, quer estudar alguma coisa e não sabe como. Então, selecione tópicos ou temas para estudar. O estudo de temas é muito diferente do estudo de um livro ou de estudo de um capítulo. Você pode estudar um capítulo, você pode estudar um livro da Bíblia, ou você pode estudar um tema. E esse tema, ele tem que ser fechado no livro, nos livros, ou no livro que você está preso. Um exemplo, você vai estudar sobre o Espírito Santo. E aí você vai falar assim, Espírito Santo. Então você vai estudar o Espírito Santo no Novo Testamento. E aí você vai fechar mais esse estudo. O Espírito Santo nos Evangelhos. Ou o Espírito Santo em Atos. Ou o Espírito Santo nas Epístolas de Paulo. E aí você está fechando o estudo, está facilitando você a entender a ação do Espírito Santo em alguma parte da Bíblia. Porque se você for estudar o Espírito Santo no geral, você não vai terminar, vai se perder e vai ter dificuldade de entendimento. Então, salvação é a mesma coisa, salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, salvação nos Evangelhos, pecado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pecado nas Epístolas de Paulo. Então, tudo isso você precisa fazer com que o estudo bíblico se torne cada vez mais fechado para facilitar o entendimento e a compreensão da temática. O 10º ponto, que é importante, o estudo bíblico deve ser aplicado à vida. Observe bem que o estudo bíblico ele tem que levar à mudança de vida. O estudo bíblico que não leva o cristão a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude, ele não é um estudo bíblico. Por quê? Se nós temos o estudo bíblico como importância na vida espiritual, ele tem que nos levar a uma mudança de atitude, a um arrependimento dos pecados, a uma mudança de conduta, até porque, o que eu disse no início, que a utilidade da palavra de Deus é fazer o quê? Repreensão, correção, educar na justiça, ensinar.
Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu líder, que o estudo bíblico deve ser aplicado à vida. Ele deve ser internalizado, ele deve ser aplicado à sua caminhada diária, ele deve afetar a sua vida, na sua conduta no trabalho, para ser melhor homem, melhor mulher, melhor jovem, melhor esposo, melhor esposa. E ele deve causar mudança de vida, ele deve transformar sua vida, ele deve fazer com que você mude de conduta. Então, nesse momento, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Tiago, na carta, a Epístola de Tiago, que diz o seguinte, fala sobre a prática da palavra de Deus, que é importantíssimo para que você possa viver uma vida saudável cristã. Diz assim, capítulo 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí ele diz aqui no versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então ele está dizendo que quando nós lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra, nós temos um objetivo. E o objetivo, sabe qual é? Mudança de vida, mudança de atitude. Então, se você quer realmente viver uma vida cristã saudável, observe então, o estudo bíblico deve ser aplicado à sua vida primeiro. Porque às vezes a gente quer aplicar na vida do outro. O que significa para você? É a pergunta que você deve fazer quando lê e estuda. O que esse texto tem a ver com a minha vida? Aonde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso crescer? Aonde eu preciso mudar? E aí, com certeza, o Espírito Santo de Deus vai dar a você o caminho para isso. E por último, o estudo bíblico deve ser compartilhado. O estudo bíblico deve ser transmitido. Ele deve ser transmitido a outras pessoas. Não adianta nada você estar estudando só para você. Isso se chama às vezes até egoísmo. Você precisa compartilhar o que você aprendeu. Você precisa compartilhar o que você aprendeu, o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus proporcionou ao seu coração, a sua melhora de vida. E isso precisa ser divulgado, isso precisa ser levado. Como diz a palavra lá em Romanos, capítulo 10, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso significa que aquele que leva o evangelho, as boas novas, anunciam coisas boas, há notícias maravilhosas. Então você precisa compartilhar. Como diz também lá em 2 Pedro 3,15, que diz que as pessoas querem perguntar a nós, e a gente tem que responder a elas a esperança que há em nós. Qual é a esperança que temos no nosso coração? Qual é a esperança, a razão da esperança da nossa fé? E aí a gente precisa compartilhar isso. Mas para isso, precisamos santificar Cristo na nossa vida. Eu gostaria, então, que você pudesse atentar a isso e gostaria de repetir algo que eu falei no primeiro estudo bíblico, que diz: você precisa ouvir a palavra de Deus com atenção, você precisa ler a palavra mesmo sem vontade, você precisa estudar a partir de um método simples, você precisa decorar os versículos mais simples e se escrevendo esses versículos que você vai assimilar mais. Você precisa meditar sempre que ouvir uma mensagem em casa, procure observar o mais importante dessa mensagem. E por último, praticar, colocar nas áreas que mais você observa que está precisando. Esse texto, o que ele tem a ver com a minha vida? Aonde eu preciso melhorar? E eu tenho certeza. Então, as dicas que eu apresentei para você, dicas para o sucesso no estudo bíblico. Não deixe de segui-las.
porque com certeza elas vão acrescentar na sua vida. Em breve nós vamos estar voltando uma outra quarta-feira para poder apresentar aqui um outro método de estudo da Bíblia. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para o seu crescimento cristão. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conduzir você ao entendimento das Sagradas Escrituras. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço a oportunidade dada por Ti nesta quarta-feira, que o Senhor venha dar aos Teus servos, a cada ouvinte, o desejo de aprender acerca da Tua Palavra. E que haja, Senhor Deus, um desejo de crescimento ao ler e ao estudar as Sagradas Escrituras. Eu agradeço e peço a Tua bênção a cada servo Teu, a cada ovelha nossa da Igreja Batista da Vitória, em nome, por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, e que tenha uma noite de paz. Amém.